Olá, meu nome é Priscila, eu faço engenharia ambiental na UNB e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica. O tema do meu projeto foi a aplicabilidade da técnica de fitorremediação na remediação e controle dos processos de contaminação de solos e recuperação ambiental. Orientação do professor Luiz Fernando Martins Ribeiro e co-orientação do André Luiz Brasil Cavalcante. Bom, em que contexto o meu tema está inserido? A gente percebe que a mineração, o uso de pesticidas, a indústria metalúrgica e o vazamento de combustíveis têm causado eventos de derramamentos de metais pesados ou contaminantes orgânicos no solo. Esses níveis tóxicos, eles afetam as funções básicas do solo, causando seu declínio a longo prazo. A fitorremediação, ela surge como uma tecnologia verde e ela se consiste em um método de baixo custo que pode remediar solos com presença de substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, a germinação das plantas no solo contaminado, ela depende tanto do tipo de contaminante presente naquele solo, quanto do tipo de planta que será utilizada nessa técnica. O objetivo e metodologia do estudo. O objetivo do trabalho foi fazer uma extensa revisão bibliográfica para avaliação do comportamento de diferentes espécies vegetais na fitorremediação, principalmente se tratando de fitorremediação em solos tropicais contaminados por metais pesados. Então, a gente também considerou que o conhecimento científico de fitorremediação é relativamente recente e, portanto, acabamos utilizando, em sua maioria, bibliografias internacionais. Um dos critérios utilizados para a seleção da bibliografia foi consultar, de preferência, artigos e documentos mais recentes. Os resultados. O que é necessário no geral para a aplicabilidade da fitorremediação? A gente tem 4 pontos muito importantes: as propriedades do solo, os nutrientes presentes no solo, a espécie vegetal utilizada e o clima da região. As propriedades do solo, como pH, capacidade de troca catiônica, fração argila presente, afetam a retenção e a mobilidade desses metais pesados, ou seja, as propriedades do solo vão afetar diretamente a disponibilidade daqueles metais pesados no solo. Então, quanto maior a disponibilidade deles, mais fácil será a captura deles pelas plantas. Os nutrientes presentes no solo, como nitrogênio, potássio e fósforo, são essenciais para o crescimento das plantas, assim como também o clima da região, já que a temperatura do ar ela tem um efeito direto no crescimento das plantas, né? Porque é ela que determina a velocidade das reações bioquímicas, então é necessário que se crie um ambiente ótimo para aquela planta crescer, né? Tanto em relação aos nutrientes, quanto ao clima da região. E a espécie vegetal utilizada. Como esse estudo trata principalmente de metais pesados, as plantas denominadas hiperacumuladoras são as preferencialmente usadas na fitorremediação desses solos, pois elas possuem a capacidade de suportar e acumular altas concentrações de metais. Bom, os mecanismos de fitorremediação. No geral, nesse estudo, no geral, as plantas elas conseguem fazer 4 tipos de mecanismo, que são a fitoestabilização, a risodegradação, a fitoextração e a fitovolatização. Mas nesse estudo, como estamos tratando de metais pesados, todas as plantas usam 2 mecanismos, que são a fitoestabilização e a fitoextração. Bom, em solos tropicais, porque solos tropicais, nesse caso, eles são considerados melhores, nesse caso, para a fitorremediação. A gente percebe que, de acordo com o Sierra et al., esses solos eles possuem uma baixa capacidade, baixa atividade, um baixo teor de matéria orgânica e baixos valores de pH. Especificamente, esse baixo valor de pH, que causa uma alta acidez, é um fator que pode levar ao aumento da absorção desses metais pesados. Então, essa tendência, ela melhora a captura de metais pesados, porque eles vão estar mais disponíveis no solo. Conclusões. Foram encontradas mais de 10 espécies vegetais e todas elas podem remediar do solo esses metais pesados. No Brasil, a gente percebe que o girassol ele vai se destacar como uma espécie com maior uso de aplicação em solos contaminados, principalmente por chumbo. E apesar da gente ver que vários fatores indicam um grande potencial, como alta biodiversidade, a facilidade da aplicabilidade em solos tropicais, a gente percebe que a maioria da experiência dessa técnica é em países de clima temperado. Então, desta forma, essa pesquisa mostra que, de fato, a técnica de fitorremediação pode ser implantada para a remediação de metais pesados em solos tropicais